Então, primeiramente a gente vai fazer o processo aqui de plantio na bandeja, fazer essa semeadura, para depois fazer o transplantio no canteiro. A gente já colocou o substrato e agora a gente vai fazer a semeadura, fazendo pequenos covinhas na bandeja, para que depois a gente faça a semeadura. Com muita destreza, fazendo as covas. Aqui é a semente, ó. Usando semente de qualidade, é bom frisar que a semente sempre de qualidade faz com que a cultura realmente seja muito boa no futuro. Uma semente por célula. Então, pessoal, primeiro, para a gente implantar a nossa cultura, a gente tem que começar com substrato e misturar na terra para fazer o composto. E assim a gente poder colocar as mudas. Então, pessoal, agora que a gente está na fase de incorporar o composto que a gente pegou ali embaixo, fazer um substrato para a gente conduzir a nossa cultura. É isso aí, pô. Então, agora a gente está fazendo o preparo das covas aqui, montando com muita destreza. A gente vai fazer um espaçamento entre linhas mais ou menos de 80 centímetros a 1 metro e o espaçamento entre plantas de 60 centímetros. Aqui estão nossas mudas, como vocês podem ver, muito vigorosas, mudas de qualidade. Já já a gente vai... Bom, a gente está realizando aqui o processo de transplantio. O solo já foi todo preparado, a gente fez uma cova aqui no canteiro e a gente vai fazer o processo. Vale ressaltar que nós temos que dar uma firmada na muda para tirar os bolsões de ar, para não ter problema na questão de enraizamento. Então, e agora após o processo de transplantio, a gente está fazendo o que é mais essencial para as plantas, que é dar um pouquinho de água para elas, já que esse processo de transplantio é tão complicado fisiologicamente falando. Então a gente faz essa irrigação na linha. Então, boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer o controle de ervas daninhas aqui no nosso experimento. Então, a gente consegue notar aqui a grande infestação de plantas daninhas de folha estreita. A gente vai fazer esse controle. Então, pessoal, a gente aqui está fazendo o controle semanal de plantas daninhas. A gente consegue ver essa parte aqui já foi feito controle, mas aqui nessa parte ainda não. E dá para notar que, apesar da presença de plantas daninhas, a gente consegue ver que a dianteira competitiva do pimentão foi boa. A gente vai fazer o controle agora dessas plantas daninhas aqui que pode atrapalhar o desenvolvimento da cultura, mas no geral a cultura vem se desenvolvendo bem. E um dos grandes fatores para o controle dessa planta daninha está sendo essa palhada que a gente colocou. Bom, em relação à adubação, a gente vai fazer um pequeno histórico de tudo que foi feito na cultura, desde o seu plantio até o estágio atual. Em relação à adubação, não foi utilizado nenhum tipo de adubo, porém foi utilizado o composto, um composto natural, provindo aqui da própria horta, a qual foi disponibilizado alguns nutrientes. Não foi realizado nenhum tipo de análise desse composto, mas sabemos que seria um composto que poderia disponibilizar nitrogênio, fósforo, potássio. Isso daí foi na parte de implantação da cultura. Seguinte a essa implantação, a gente deveria ter feito adubação de cobertura, né? Principalmente com nitrogênio.
Bom, em relação à importância que a adubação possui no pimentão, hoje o pimentão é uma das 10 hortaliças mais plantadas no Brasil. Então o produtor, os agrônomos, eles têm que ter um foco muito importante em relação à adubação realizada nessa cultura. Visto que a cultura possui um potencial produtivo muito alto e também tem um custo por um valor agregado muito bom também, esse emprego da cultura. Então, a gente precisa tomar bastante precaução em relação à adubação. Então, quando a gente for mexer com qualquer cultura, nós temos que fazer a análise de solo, nós temos que estudar bastante em relação a essa adubação para poder alcançar o máximo do teto produtivo da cultura, no caso aqui o pimentão. Bom, pessoal, novamente aqui a gente voltou na área para ver como é que tá a situação do nosso experimento. E o que a gente notou que foi praticamente a presença de tiririca, que a gente teve esse controle. Como já mencionado, a palhada ajudou bastante no controle dessas plantas invasoras, mas a gente gostaria de citar algumas outras ervas daninhas que podem atrapalhar o desenvolvimento do pimentão, assim como picão preto, trapoeraba, corda de viola e afins. Então essa palhada foi de suma importância para o controle dessas ervas daninhas e o nosso controle manual também. Bom, relacionado a pragas na cultura do pimentão, hoje e atualmente nós temos as 5 principais pragas, que seriam os 2 tipos de ácaro, que seria o ácaro rajado e o ácaro branco. São pragas que são mais pronunciadas na parte abaxial da folha, então causa bastantes lesões, e tem a parte de também deles disseminar alguns tipos de doenças virais. Tem relacionado também a mosca branca, que além da cultura do pimentão, ela ataca várias outras culturas, como feijão, soja, determinadas leguminosas, que é um problema não só da cultura do pimentão, como já dito. Temos também outro tipo de praga, que seria a trips, que também é um problema muito recorrente, principalmente na etapa de floração, que pode ocasionar também uma perca na qualidade dos frutos. E também temos o pulgão verde, que seria um transmissor de vírus. Já um pouquinho a respeito do manejo integrado de doenças do pimentão, a gente tem uma das doenças que afetam diversas culturas, mas também chega ao pimentão, é a antracnose, que tem vários fatores que podem fazer a transmissão dessa doença para a cultura, porém o maior problema é que ela está ligada diretamente à depreciação da qualidade e posteriormente da quantidade da produção, podendo afetar diretamente toda a viabilidade do plantio. Já pensando em fungos, no caso o pseudofungos, a gente tem as fitóforas, que existem 3 tipos de pseudofungos que são extremamente perigosos e agressivos quando se trata de fitóforas, que gostam realmente de ambientes bem úmidos. Então, o primeiro sinal de que vai haver um período longo chuvoso, não fazer esse plantio, porque vai ser extremamente favorável para essa fitófera, para esses pseudofungos, e realmente vai ser muito agressivo para toda a plantação. E por fim, as bacterioses, a gente tem a mancha ou a pústula bacteriana, que são causados pelo gênero Xanthomonas, que também existem 5 tipos de Xanthomonas que podem passar essa doença pro pimentão.